Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Essa frase que nos trouxe Santa Faustina é para abrir então a leitura do Diário da própria Santa. Diário de Santa Faustina, nós paramos no parágrafo 370, no PDF da página 156. Antes de dar sequência à leitura, eu te convido a uma Ave Maria. Eu vou rezar em latim, estou no processo de aprendizado, mas sinta-se à vontade de rezar da forma como Nosso Senhor tocar seu coração. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados. De trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações. De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar, sobretudo, com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Parágrafo 370, Diário de Santa Faustina. Nesse mesmo dia, quando me encontrava na igreja esperando para me confessar, vi os mesmos raios saindo do ostensório e espalhando-se por toda a igreja. Isso durou todo o tempo da cerimônia. Depois da bênção, os raios saíram para ambos os lados e novamente voltaram para o ostensório. Tinha um aspecto brilhante e transparente como de um cristal. Pedi a Jesus que se dignasse acender o fogo do seu amor em todas as almas tíbias. Sob esses raios o coração se aquecerá, ainda que seja frio, como um pedaço de gelo, ainda que seja duro, como uma pedra. Se reduzirá a pó. Vilnius, em 4 de fevereiro de 1935, retiro de 8 dias. Jesus, Rei de misericórdia, neste momento, novamente encontro-me a sós convosco. Por isso, suplico-vos por todo o vosso amor, de que está inflamado o vosso divino coração. Destruí completamente o amor próprio em mim e, por sua vez, inflamai o meu coração com o fogo do vosso amor puríssimo. Parágrafo 372. À noite, terminada a conferência, ouvi essas palavras: Eu estou contigo, neste retiro. Eu te confirmarei na paz e na coragem, a fim de que não te faltem forças para cumprir meus desígnios. Por isso, nesse retiro, riscarás por completo tua vontade própria, e em troca, se cumprirá em ti toda a minha vontade. Fica sabendo que isso te custará muito. Por isso, escreve numa folha em branco estas palavras: A partir de hoje, não existe em mim a vontade própria. E risca. Do outro lado, escreve estas palavras: A partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus, em toda parte, sempre e em tudo. Não te assustes com nada. O amor te dará forças e facilitará o cumprimento. 373. Na meditação fundamental sobre a finalidade última, ou seja, sobre a eleição do amor, a alma tem que amar, tem necessidade disso. A alma tem que derramar o seu amor, não no lodo, não no vazio, mas em Deus. Como me alegro quando reflito sobre isso, porque sinto claramente que Ele somente está no meu coração. Unicamente Jesus. As criaturas, eu as amo na medida em que me ajudam na união com Deus. Amo a todos os homens porque vejo neles a imagem divina. Parágrafo 374. De hoje em diante, não há em mim vontade própria. Datou de 4 de fevereiro de 1935.
no momento em que ajoelhei-me para arriscar a minha vontade própria, como o Senhor me mandou, ouvi na minha alma esta voz: a partir de hoje, não tenhas medo dos juízos de Deus, porque tu não serás julgada. Datou de 4 de fevereiro de 1935, a partir de hoje cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo. Trabalho interior particular ou exame de consciência da renúncia de si e da vontade própria. Abnegação da inteligência, isto é, submissão à inteligência daqueles que na terra ocupam para mim o lugar de Deus. Abnegação da vontade, isto é, cumprir a vontade de Deus, que se manifesta na vontade daqueles que ocupam o lugar de Deus e que está contida na regra da nossa congregação. Abnegação do julgamento, isto é, aceitar imediatamente toda a ordem que me for dada por aqueles que ocupam o lugar de Deus, sem refletir, analisar, raciocinar. Abnegação da língua, não lhe consentirei a mínima liberdade, num só caso lhe permitirei liberdade total, isto é, na proclamação da glória de Deus. Sempre que receber a Santa Comunhão, pedirei a Jesus que se digne fortificar e purificar a minha língua, para que com ela eu não fira o próximo. Por essa razão, tenho o máximo respeito pela regra que me fala do silêncio. Parágrafo 376. Meu Jesus, confio que a vossa graça me ajudará a cumprir esses propósitos, embora os pontos acima estejam contidos no voto da obediência. Desejo exercitar-me nisso de maneira especial, já que se trata da essência mesma da vida religiosa. Jesus misericordioso, peço-vos ardentemente, dai luzes à minha inteligência, para que eu possa melhor conhecer a vós, que sois o ser infinito, e para que possa conhecer melhor a mim mesma, que sou apenas o nada. 377. Da Santa Confissão, dela devemos tirar 2 proveitos. Vamos à confissão para sermos curados, para sermos educados. A nossa alma tem necessidade de ser educada continuamente, como uma pequena criança. Ó meu Jesus, compreendo profundamente essas palavras e sei, por experiência própria, que a alma não consegue ir longe com as próprias forças. Terá muito trabalho e nada fará para a glória de Deus. Erra continuamente, visto que a nossa mente é obscurecida e não consegue discernir a própria causa. Em 2 coisas prestarei atenção especial. Primeiro, escolherei para a confissão o que mais me humilha, ainda que seja uma insignificância, que, porém, me custa muito, e por isso mesmo devo dizê-lo. Segundo, vou me exercitar na contrição e não somente por ocasião da confissão, mas despertarei em mim mesmo o arrependimento perfeito para que em cada exame de consciência, especialmente à noite ao meu deitar. A última palavra ainda, a alma que deseja sinceramente progredir na perfeição deve observar estritamente os conselhos que forem dados pelo diretor espiritual. Tanto é a santidade quanto é a dependência. 378. Em determinado momento, quando conversava com o meu diretor espiritual, vi interiormente, mais depressa que num relâmpago, a sua alma em grande sofrimento, num tal martírio que só poucas almas o experimentam. Esse sofrimento provém dessa obra. Virá o tempo em que essa obra, que Deus tanto recomenda, será como totalmente destruída. E depois disso, a ação de Deus se manifestará com grande força, dando testemunho da verdade. Ela, essa obra, será um novo esplendor para a Igreja, embora há muito tempo nela já exista. Que Deus é infinitamente misericordioso, ninguém pode negar. Mas Ele deseja que todos saibam disso. Antes que venha novamente como juiz, quer que primeiro as almas o conheçam como Rei da Misericórdia. Quando vier este triunfo, nós já estaremos na vida nova, na qual não há sofrimentos. Mas antes disso, a alma será repleta de amargura à vista da ruína dos seus esforços. Contudo, essa destruição será apenas ilusória, visto que Deus não muda o que uma vez tenha decidido. Mas ainda que a destruição seja aparente, o sofrimento será bem real. Quando isso sucederá, não sei. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas Deus prometeu uma grande graça. Especialmente a ti e a todos que proclamarem esta minha grande misericórdia.
Eu mesmo os defenderei na hora da morte como a minha glória. E ainda que os pecados da alma fossem negros como a noite, quando o pecador recorre à minha misericórdia, presta-me a maior glória e é a honra da minha paixão. Quando a alma glorifica a minha bondade, então Satanás treme diante dela e foge até o fundo do inferno. 379. Durante uma adoração, Jesus me prometeu: as almas que recorrerem à minha misericórdia e aquelas que glorificarem e anunciarem aos outros a minha grande misericórdia, na hora da morte, eu as tratarei de acordo com a minha infinita misericórdia. O meu coração sofre, disse Jesus, porque até as almas eleitas não compreendem como é grande a minha misericórdia. A convivência delas está imbuída de uma certa desconfiança. Oh, como isso fere meu coração! Lembrai-vos da minha paixão, e se não credes nas minhas palavras, credes ao menos nas minhas chagas. 380. Não faço nenhum movimento, nenhum gesto de acordo com o meu gosto, porque estou presa pela graça. Mantenho-me sempre atenta ao que mais agrada a Jesus. 381. Numa meditação sobre a obediência, eu ouvi estas palavras. Nesta meditação, o sacerdote está falando excepcionalmente para ti. Fica sabendo que eu tomo emprestada a boca dele. Procurava escutar tudo com maior atenção e aplicava tudo ao meu coração, como em toda a meditação. Quando o sacerdote disse que a alma obediente torna-se cheia do poder de Deus, sim, quando és obediente, retiro-me a tua fraqueza e, em compensação, dou-te a minha força. Fico muito admirado de que as almas não queiram fazer essa troca comigo. Eu disse ao Senhor: Jesus, iluminai a minha alma, porque de outro modo compreenderei bem pouco essas palavras. Vamos parar aqui então no parágrafo 382. E, bom, o que dizer então com isso que nós acabamos de ler, né? Eu não sei aí qual é o contexto que você está passando, né, neste momento, quais são as suas necessidades, aquilo que você precisa se arrepender, aquilo que você precisa se entregar, quais são as misericórdias que você precisa aceitar, né? E todo o abandono. Mas o que vem à minha mente aqui agora, primeiro lembrando que o que está escrito é de fato, quem começou vou usar a palavra propagar, mas não da forma como Santa Faustina, né? Mas quem defendia muito as obras de misericórdia é Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela tão pequenininha, já falava muito das misericórdias de nosso Pai. Mas passados-se muitos anos, né? Nesse temporal aí entre uma e outra, e parece que com Santa Faustina, os desejos de Nosso Senhor para de fato propagar, né, aí como uma forma de comunicação, vieram mais fortes e mais latentes. Ela foi um grande instrumento para Nosso Senhor, porque se abandonou, né, se abandonou às vontades de Nosso Senhor, assim como nos pede na própria oração do Pai Nosso, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, é isso. Se a leitura do diário de Santa Faustina está te ajudando de alguma forma a perseverar e permanecer no caminho de volta para a casa do Pai, para louvarmos e glorificarmos a Ele em corpo glorioso eternamente, se assim, né, houver esta comunhão, bom, deixe seu like, deixe seu comentário, sua dúvida, enfim. Esse é o meu pedido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém.